Aleluia, nós já ofertamos, já adoramos o Senhor. Através das ofertas, através do louvor, já entregamos o sacrifício que nós tivemos para entregar nessa noite. Nós vamos meditar alguns poucos minutos na palavra do Senhor. Em seguida, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Nosso bispo Romeu vai ministrar neste momento. Preste atenção na palavra de Deus, não deixe de nada roube aquilo que o Senhor tem trazido para te entregar. Quando a gente vem para a igreja e fala, eu vou para a igreja hoje. O Pai, que é amoroso, que é maravilhoso, Ele nos recebe de braços abertos. E aí, como todo pai que olha para o filho com compaixão, com misericórdia, Ele quer dar um alimento para a gente. Come, filhinho, come, filhinha. O alimento que Ele tem para nos dar é a palavra. E a palavra é o verbo vivo, é Jesus. É isso. Você vem para a igreja em busca de alimento, você vem em busca de Jesus. Então seja alimentado em nome de Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 12, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Está escrito assim, amados irmãos, são palavras do Senhor Jesus. Quando você ler a palavra de Deus, sempre preste muita atenção. Mas quando você olhar e falar, peraí, é Jesus quem está falando, eu quero que você imagine Ele mesmo falando, Ele na sua frente, Jesus deixando diretamente uma palavra ao seu coração, porque essas palavras saíram da boca dele, de Jesus, do homem Jesus, aqui na terra. E ele disse assim, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha só, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, essa é a palavra de Deus, e quando a gente olha e fala, puxa, eu já entendi, Jesus falou coisas parecidas com isso várias vezes. Olha só, Jesus está explicando algo aqui que é meio que lógico. Se quer que alguém te trate bem, então trata bem. Como você quer ser tratado? Trata você essas pessoas. Olha que lição básica. Olha só, que lição fácil, né? A princípio de você entender. Mas quando você olha e fala assim, puxa vida, é verdade, eu preciso começar a tratar as pessoas do jeito que eu quero ser tratado. Isso é uma lógica até para o mundo secular, uma lógica de educação. As professoras que são boas professoras e professores ensinam a criança isso na escola. Olha, você não faça assim com o amiguinho, você ia gostar que fizesse isso com você? Mas olha só, parece que o ser humano se esquece de uma lição tão básica assim, porque a gente cresce e depois Jesus tem que ensinar para a gente uma coisa que era para ensinar para uma criança de 5 ou 6 anos. Aí a gente pensa assim, qual que será que é a importância de eu fazer isso que Jesus está falando? Será que é importante isso? Eu sei que tudo que Jesus fala é importante, mas qual será que é a importância dessa palavra? Eu tenho mesmo que fazer isso? Para quê? Que impacto que vai trazer na minha vida? Ou que peso que tem essa palavra? A resposta está aqui. Finalzinho. Você pergunta, por que, Senhor, eu tenho que fazer? E Jesus responde, porque esta é a lei e os profetas. Peraí, essa eu não entendi. Essa é a lei, tá bom, é a lei. Se eu não fizer, eu estou fora da lei. Mas e os profetas? Que negócio é esse? Se você ler um versículo na palavra de Deus e não entendeu, não continue lendo. Volte lá, o que quer dizer isso? Que negócio é esse de profeta? Eu preciso entender. Eu pergunto para o irmão, para o pastor, não estou conseguindo entender ainda.
então eu vou lá e falo, Espírito Santo, me revela a tua palavra, vai trazendo, vai me alimentando. E ela vem, e alimenta, e revela. Queridos, toda vez que Jesus falou na sua palavra, esta é a lei e os profetas. Nisso se resume a lei e os profetas, porque nisso consiste a lei e os profetas. Sabe o que ele está falando? Jesus está levantando a palavra de Deus, dizendo aqui, ó, cada vez que você lê na palavra de Deus, esta é a lei, os profetas, entenda que Jesus está dizendo, essa é a Bíblia toda, essa é a palavra de Deus. Você que crê na palavra de Deus, quando você lê na Bíblia, porque esta é a lei dos profetas, saiba que Jesus está se referindo à Bíblia. Porque tem duas grandes divisões na Bíblia que Jesus lia. Jesus lia a Bíblia diariamente, pode saber. Ele sendo a Bíblia, ele sendo a palavra, ele lia a palavra, ele discutia a palavra, ele ensinava a palavra. E só tinha duas partes da Bíblia, até hoje só tem no Antigo Testamento. A lei são os livros de Moisés. E aí se resume ali os livros poéticos, vai passando tudo a palavra de Deus, as revelações, profecia tem os livros poéticos e os escritos pelos profetas. E acabou. Então Jesus disse a lei e os profetas. Em vez de você ficar procurando, ai Senhor, eu não sei o que eu faço, ai Senhor, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso aprender a viver, eu preciso aprender a ser crente. Faz 20 anos, 30, 50 anos que eu sou crente e não aprendi ainda. Então Jesus está falando, mas um versículo só você já aprende. Se resume tudo. A lei e os profetas estão aqui, ó. Aquilo que você quer que façam para você, faz você, para os outros. Irmãos, tem ditado no mundo que ensina coisas assim. Você sabe disso? Ditados do mundo estão descritos na palavra de Deus. Você já viu isso? Uma coisa parecida com isso? Como eu falei, pessoas do mundo ensinando algo que Jesus ensinou. E assim mesmo, quem já ouviu um ditado que fala assim, ó, quem com ferro fere? Fala aí, quem com ferro fere? Vocês conhecem. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas de onde esse povo tirou isso? Posso falar uma coisa? Quem falou isso aí foi Jesus. Vocês acreditam? Na hora que Pedro puxou a espada para defender Jesus, para salvar a vida de Jesus, Jesus falou para ele assim, ó, Simão, Pedro, guarda a espada, filho, guarda. Porque todos aqueles que ferem com a espada, pela espada morrerão. Jesus deixou bem claro para ele, falou assim, olha, se você matar com essa espada, ou ferir com essa espada, você vai ser morto também pelo ferro. Olha só, um ditado do mundo. E alguém se baseou na Bíblia, na palavra, sei lá, só sei que está batendo. Vocês já ouviram o ditado, quem procura? Vocês são bons ditados do mundo, hein? Tem que ser bom de Bíblia igual também. Quem procura, acha. Olha, esse ditado aí, irmãos, ele tem dois sentidos, pode ser positivo e pode ser negativo. Ó, você fala para a criança, tá vendo? Ela ficou mexendo lá, brincando com fósforo, que eu fazia isso quando era criança, voltou chorando com o dedo queimado. Aí, ó, quem procura, acha. Então você pode procurar uma coisa ruim, você vai achar. Adolescente, vai falar, fica aí, ó, escondendo da mãe, do pai, né? Por onde você está andando, quem procura, acha, daqui a pouco volta com o olho roxo. Chorando, aconteceu alguma coisa, não pode. Então a gente aprende quando a gente é criança, adolescente, quem procura, acha. Só que também tem uma coisa boa, quem procura, acha. Por exemplo, filho, você está desempregado, mas não procura emprego? Quem procura, acha. Não é assim também? Já ouvi da minha mãe, vai procurar. Vai procurar a tua bênção, meu filho, eu já ouvi da minha mãe. Vai orar, vai jejuar, vai buscar. Que assim as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Quem procura, acha. Está na palavra de Deus, está, porque a palavra de Deus, ela diz assim, ó, portanto eu lhes digo, peço e receberão, procurem e vocês encontrarão, batam e a porta se abrirá. Olha só, quem procura, acha na Bíblia. Tá bom, deixa eu ver se vai dar tempo de falar mais um aqui. Vamos ver se vocês sabem essa. Cada um colhe o que planta, vocês também sabem. Engraçado, quando eu preparei isso daqui, eu não sabia todas elas, não. Parabéns, vocês sabem. Cada um colhe o que planta, olha só. Às vezes alguém fala isso aí também no modo negativo, ó. Vê alguém sofrendo e fala, cada um colhe o que planta.
Outra hora você vê alguém com sucesso e fala, aí ó, cada um colhe o que planta, se esforçou, conseguiu, venceu. Não é assim? E a palavra de Deus também disse isso. Não se deixe enganar. De Deus ninguém zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. De novo, de nada está na Bíblia, irmãos. Quem dá aos pobres, empresta. Será que isso está na Bíblia também? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Depois eu vou te mandar para você que me pedir. Irmão, manda aquela palavra para mim, manda aquele esboço para mim, eu vou te mandar. Essa está em Provérbios, depois eu te falo direto, 19, 17, depois você procura, não agora. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Está na Bíblia. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Irmãos, a gente precisa aprender essas coisas. Às vezes a gente esqueceu de aprender até os ditados do mundo. Nós estamos longe de aprender a palavra. Se a gente não aprendeu ditados do mundo que trazem verdades para a nossa vida, porque esses que eu citei trazem verdades. Se não fosse verdade, não estaria na palavra de Deus, não é? E nós temos que aprender cada um deles. É de grande importância. Esse tipo de coisa, quem planta, colhe. Se você semeia, você colhe. Se você ajuda bem para você. Se você dá amor, você recebe amor. O mundo chama isso de lei da semeadura. O mundo chama isso de lei do retorno. Mas eu quero que você aprenda que isso é de verdade, irmãos. Essa coisa existe mesmo. É a palavra de Deus que mostra isso. Presta atenção agora, que eu vou falar uma coisa um pouco complexa de se entender. Olha só, eu aprendi uma coisa, estudando, que a maior parte das coisas que são criadas pelo homem, pela mão do homem e pela mão de Deus, elas são simétricas. Simétrico, o que é isso, irmão? Simétrico significa o seguinte: se eu pegar uma coisa e cortar exatamente no meio, as duas metades são iguais. Isso é simétrico. E olha só, isso aqui que está na minha frente agora, se eu pegar isso aqui e cortar exatamente no meio, você vai ter duas metades iguais. Vale para o microfone que está na minha mão, vale até para o livro, para a própria Bíblia. Se você cortar no meio, tem duas metades iguais, exceto o que está escrito, mas o volume ele é assim, o celular, qualquer coisa. Eu mesmo, olha só, imagina a sua imagem, ó. Você corta exatamente no meio, você vai ter duas metades iguais. O óculos que vocês estão usando e eu estou usando também. Você percebe que é assim? Pega uma borboleta e faz isso, corta o meio certinho, e aí que os dois lados sejam iguais. Deus criou tudo simétrico, como um reflexo, como um espelho. Olha que coisa tremenda, que mistério, irmãos. Por que será que Deus fez assim? E parece que existe um efeito. Olha só, a ciência diz que para cada ação existe uma reação. Será que foi um cientista que descobriu isso ou foi Deus quem criou isso? Foi Deus quem criou. E você aprendeu algumas coisas dessas em relação à palavra de Deus. Existe na nossa legislação uma coisa que chama princípio da simetria, que envolve um equilíbrio entre uma lei e outra. Então pregou. Fica sabendo que cada ação, que cada atitude, que cada palavra, que cada pensamento que você vai ter um retorno na mesma medida, igualzinho, no mesmo peso. É desse jeito que acontece isso. Ah, mas irmão, então eu estou sofrendo aqui na minha vida, eu estou pagando o preço pelo que eu fiz? Não, porque a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o que eu quero que você aprenda nessa noite é daqui para frente. O que você vai plantar para você colher? Que tipo de vida você vai viver para que você possa viver o melhor? O que você vai plantar na vida das pessoas? Você percebe que tudo se resume nisso? Você vir para a terra e fazer a diferença. Você está vivo para quê? Para que você existe aqui? Jesus ele veio e ficou vivo por 33 anos aqui na terra. E aí você pergunta: para que Jesus esteve vivo? Para fazer a diferença na humanidade, para fazer a diferença, transformar a vida do homem. Olha só, Jesus fez isso. Ele fez isso até alcançar a minha vida e a sua vida. Isso foi maravilhoso, não foi? Eu estou feliz por causa do que Jesus fez. Jesus veio para fazer o bem aos homens, fazer o bem à humanidade. Se você ler os versículos anteriores que tem aqui,
Está falando sobre oração, sobre ser filho de Deus, sobre pedir e o Pai dar, sobre o Deus ser bom e dar aquele que pede. Olha só, Jesus está falando essas palavras. Se vocês sendo maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Deus vai dar coisas boas a quem pedir. Só que de repente Jesus vem com essa palavra. Portanto, o que você quer que os homens... Jesus mudou de assunto de repente, irmãos. Não, Jesus mudou de assunto. Para você pedir e receber, você tem que ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, você vai ter que agir igual Jesus. Querer ser uma bênção para a humanidade enquanto você está aqui na terra. Semear bênçãos, semear coisas boas e colher coisas boas. Pronto, introdução está entregue. Agora eu vou citar 3 versículos com 3 lições da palavra de Deus, para que você aprenda e leve para casa, leve ao seu coração, e que seja uma transformação de Deus para a sua vida, assim como é para a minha vida, quando eu ouço a palavra e prego ao mesmo tempo. Faça isso, guarde ao seu coração que você ouve. A pergunta que nós temos que fazer é: como que nós vamos semear e colher bênçãos? Como? Às vezes eu penso que eu sei viver, que eu estou fazendo uma coisa boa, que eu estou fazendo uma coisa certa. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, ele falou assim: ó, eu quero semear coisa boa e não consigo semear coisa ruim. Ele falou: eu quero fazer o bem e esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer de jeito nenhum, esse às vezes eu faço. Mostrando a fraqueza do ser humano, a carnalidade que existe no humano. É assim que acontece. Mas o exemplo da palavra de Deus, que são os apóstolos, que são servos do Senhor, eles eram humanos igual a você e como a mim. Eles tinham que se esforçar para conseguir semear coisas boas, desprender esforço, desprender energia para conseguir mover alguma coisa e fazer alguma coisa boa. Vamos aprender como semear e colher bênçãos. Primeiro versículo, Mona, coloca aí, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37 nos traz a primeira lição. E qual é a primeira lição? Sobre como semear e colher bênçãos nessa terra, no meio da humanidade, no meio da sua era, no meio da sua geração. Primeira lição: amando a Deus e ao próximo. Olha só, vamos ver o que está escrito. Mateus 22, 37 está escrito assim, para alguém que perguntou para Jesus: Senhor, em outras palavras, como é que eu faço para ir para o céu, para ser salvo, para ser uma bênção no meio da humanidade, para semear coisas boas, para colher coisas boas? E a melhor coisa que eu quero colher é a salvação. Eu quero ser salvo, eu quero entrar no reino de Deus. O que eu faço? Jesus deu essa primeira lição: amar a Deus e ao próximo. Vamos ver Jesus falando. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Versículo 38. Este é o maior e o primeiro mandamento. 39 agora. E o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a primeira lição. Aí eu pergunto para Jesus: Jesus, por quê? Por que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo como a mim mesmo? Versículo 40. Leia, igreja. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus está dizendo de novo: toda a palavra de Deus está resumida aqui. Se você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma, irmãos, o que você não faz para Deus? O que você nega para Deus? Nada. Você fala: Senhor, eu nego a minha vida, a minha respiração. Se precisar morrer, eu morro. Deus, eu sou teu, te amo. Estou entregue. Eu estou no coração. Aí você olha para o teu próximo, teu irmão que te ofende, que te machuca, e fala assim:
Coitado. Coitado. Tudo bem, vou lá com a mim mesmo, filho. Se tiver alguma coisa, estou à sua disposição. Está cumprindo a lei e os profetas. Está cumprindo toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Primeira lição de como semear bênçãos e colher bênçãos. Colher inclusive a salvação. Amando a Deus e ao próximo. Segunda lição, Mateus 5:17. Como que nós vamos semear e colher coisas boas? Segunda lição, bem clara, não é nenhuma redundância, mas a segunda lição é cumprindo a lei. Nós temos que cumprir a lei? Temos. Como assim? Você tem que semear coisas boas para colher coisas boas. No meio da humanidade, como é que você faz isso? Primeiro você ama Deus e ao próximo. E depois você precisa cumprir a lei. Você não pode ser fora da lei. Eu sou crente, mas tem coisa que todo mundo faz. E aí você vai e quebra a lei do Brasil, a lei federal que nós temos aqui. Se você quebrar a lei que nós temos no nosso país, você desobedeceu automaticamente a palavra de Deus. Vou dar um gatinho aqui na lei. Enganou, já era. Porque Deus ele está acima da lei dos governos. É Ele quem governa. Então não dá para fazer isso. Tem que obedecer a lei. Mas quando a palavra de Deus aqui ela fala sobre a lei, ela está falando sobre a lei da palavra de Deus. A lei de Deus, a lei do Senhor, a lei de Cristo. Nós temos que cumprir a lei. Cumprir a lei significa fazer o que Ele manda, fazer o que Jesus manda. Por que nós temos que cumprir a lei? Eu pergunto para Jesus e Ele responde, porque Ele mesmo cumpriu a lei. Alguém olhou para Jesus e disse assim, meus irmãos: este homem é um fora da lei, é um bandido. Jesus, ele falou: vocês estão me prendendo como se eu fosse um bandido, com corrente, com pedaços de pau. E eles disseram: não, ele quebra a lei. Ele quebra a lei de Moisés. Mas não, ele é a lei. Jesus criou a lei. Mas olha só o que ele disse: não cuideis que eu vim para descumprir ou destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para abrogar, mas para cumprir. Jesus ele disse: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Olha só. Quando alguém falou assim, pensava assim: Jesus está dizendo que não precisa mais disso, daquilo, isso está na palavra de Deus. Não precisa mais fazer o holocausto, fazer o sacrifício. Não. Ele veio cumprir e falou assim: de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus vai ser ofertado. De uma vez por todas, o pecado da humanidade vai ser tirado de uma só vez. Comece a imaginar, irmãos, o que é fazer a diferença na vida da humanidade. Jesus ele veio e viu o mundo inteiro perdido, caminhando para o inferno. Isso incluía a minha vida e a sua vida. Nós não fomos assim: ah não, eu sou bonzinho, vou para o céu, pode esquecer. É direto para o fogo. Mas Jesus olhou com misericórdia e falou assim: não, de uma vez por todas eu vou tirar todo o pecado do Alexandre de uma vez só, todo o pecado da sua vida também de uma vez só, com um sacrifício só, com uma única morte. Jesus veio e cumpriu a lei. E ele foi sacrifício, foi sacerdote. E agora, querido, como é que nós fazemos para semear coisas boas no meio do nosso povo, no meio da nossa época? Nós temos que cumprir a lei também, a lei que está escrita na palavra de Deus. A Bíblia diz assim que aquele que tenta cumprir a lei, mas errou no pequeno pontinho da lei, ele tropeçou em toda a lei. Mas Jesus ele veio, quando ele pagou o preço, ele já falou diferente: cumpra a lei, mas se você não conseguir e vier errado, vocês têm um advogado que intercede pela sua vida diante do trono de Deus, que perdoa, que transforma e que fala para você: deixa esse pecado para trás, deixa essa vida para trás, deixa esse pensamento para lá e cumpra a lei, assim como Jesus fez. Primeira lição: ame a Deus e ao próximo. Segunda lição: cumpra a lei. Terceira e última lição, para nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, Lucas 16:16.
ouviu isso algumas vezes nessa noite. Para você poder ser um grande semeador de bênçãos, ser uma bênção no meio da humanidade, você precisa amar a Deus em primeiro lugar, ao teu próximo, precisa também cumprir a lei. E a terceira lição: você precisa se esforçar para ser rei. Para ser reino de Deus, você precisa se esforçar. De novo, a palavra de Deus vai trazer esse termo: a lei dos profetas. A lei dos profetas. Guarde isso. Quando você lê a lei dos profetas, é o resumo de toda a palavra, de tudo que você tem para fazer. Então é de grande valor esses versículos que você está ouvindo nessa noite. Para você pegar eles e guardar, vamos fazer esses 3, esses 4. Porque olha, 4 versículos resumindo a lei dos profetas, glória a Deus. Última lição: se esforce para se tornar reino. Não adianta falar, já aceitei Jesus, sou crente, põe a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja. E todo mundo vê que eu sou crente de longe. Isso não serve para muita coisa. É bom, mas não é tudo. Você precisa se esforçar todos os dias. Ter um esforço enorme para servir a Deus, para estar na presença, para buscar, para deixar de lado o mundo, os pensamentos, tudo aquilo que te afasta de Deus. É uma batalha diária. E para vencer Satanás, os seus anjos, para vencer o inferno, é necessário esforço. Imagina alguém com uma espada na mão, escudo, capacete, todo equipado para a guerra, mas que não se esforça. Oxe, ele vai lá devagarinho na guerra, toma uma espada na orelha, já é morto. Ele não tem esforço nem para levantar o braço, muito menos a espada. Nós temos que nos esforçar para ser rei. Mas pastor, e se eu não me esforçar? Então você não é rei. Está só ali, boiando na igreja, viajando e viajando na maionese. Tem que se esforçar para ser rei. Vamos ver Lucas 16:16. De novo a lei dos profetas. Olha isso. A lei e os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça para entrar nele. Olha isso, irmãos. Será que alguém consegue entrar no reino de Deus sem esforço? Empregar força? Olha o que está escrito. Todo homem emprega força para entrar no reino de Deus. Será que eu posso só vir para a igreja sem esforço nenhum? E eu falo, pronto, eu já sou rei. Jesus não falou que é assim não. Jesus está dizendo assim, ó, se alguém acha que é reino, faça uma autoanálise, olha para a sua vida. Mede a quantidade de esforço que você está desprendendo para ser reino. E se não é nada ou é muito pouquinho, saiba que você nem reino não é. Porque a Bíblia não pode mentir. Está escrito aqui, ó, para entrar no reino de Deus, para se tornar reino de Deus, depende de esforço. Mas é pelo seu braço que você vira reino? Não. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele abriu uma porta e te deu essa chance, e me deu essa chance. Porque a Bíblia diz que com o seu sangue, preste atenção, hoje é culto de Santa Ceia, com o seu sangue, o Cordeiro de Deus, Jesus, comprou para si gente de todos os povos, reinos, línguas e nações. Comprou para si gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso inclui Brasil? Inclui Brasil. Você que é brasileiro, está aqui nesse fim de mundo, Jardim Tulipas, em Jundiaí, estado de São Paulo. Nós estamos no pontinho do universo, nós ainda, no meio do nada. Quando Jesus morreu, ele veio e alcançou a gente em 2024. O seu sangue ele comprou. A gente é escravo do diabo, de Satanás. Ele foi e comprou. Mas o preço era muito alto pela minha vida e pela sua vida. Não tinha ouro e prata que valesse. A cobrança era muito simples: sangue, morte. Para comprar essa raça aqui, ó, foi dado para Jesus assim: tem um preço, vai ter que morrer por eles. Aí você compra. Jesus falou: aceita a proposta. Eu vou morrer por essa raça aí, por essa geração aí.
morreu por mim e por você, e fez com que nós estivéssemos aqui. E agora, por causa do que Jesus fez, eu não preciso me esforçar mais? Errado. Porque Jesus falou sobre a lei e os profetas, é o resumo da palavra de Deus. Mas o último profeta mencionado na palavra de Deus foi João Batista. E Jesus ele disse assim, a lei esteve em vigor, a lei e os profetas duraram, vigoraram até João. Depois não mais, porque agora é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. Você vai participar da Santa Ceia, ele está falando uma nova aliança no meu sangue. O que significa isso? Quer dizer que a lei e os profetas tiveram vigor só até João. Jesus já estava na terra quando João Batista estava na terra, e ele veio e fez nova todas as coisas. Se você tivesse cumprido a lei do Antigo Testamento, você não poderia, nem eu, nós morreríamos no pecado. Mas Jesus veio e fez novas todas as coisas. E ele disse assim, a lei e os profetas duraram até João, mas de lá para cá o Evangelho do Reino de Deus é anunciado, e todo homem e toda mulher consegue fazer parte do reino, consegue entrar no reino por esforço, a força, com força, desprendendo força, empregando força. Então a terceira lição é: se esforce, desprenda esforço para ser reino de Deus. Primeira coisa, ama a Deus e o seu próximo, depois cumpra a lei. Por último, se esforce. Irmãos, você aprendeu sobre como você precisa viver para que você cumpra a lei dos profetas, cumpra a palavra de Deus. Isso é bem coisas boas. Jesus semeou uma coisa boa. Para terminar a palavra, Jesus semeou uma coisa boa, e eu quero contar para você o que foi. Começa a pensar no que foi que Jesus semeou e colheu uma coisa boa, boa mesmo. Que ele olhou e falou: nossa, que maravilha. Jesus fez uma plantação. Nesse detalhe, nisso que você aprendeu agora, ele pegou uma semente e ele plantou, e ele colheu uma coisa boa. Sabe o que foi? Foi a sua vida. Olha, que é maravilhosa. Jesus colheu a sua vida. Jesus ele disse assim: eu vou contar uma coisa para vocês, por que eu preciso morrer? Ele falou assim: em verdade eu vos digo. Pode colocar agora João 12, 24. Só o último versículo. João 12, 24. Jesus lhe explicou que ele semeou uma coisa boa, e ele colheu uma coisa boa. Ele colheu o fruto dessa coisa boa. Ele plantou uma sementinha, e o fruto dessa sementinha, dessa planta que nasceu, foi você e fui eu. Jesus olha para a gente como um fruto. E ele olha para a gente com alegria, porque ele falou: estou colhendo do fruto do meu penoso trabalho. Chicotadas, sangue escorrendo, coroa de espinho, as mãos furadas. Jesus ficou com a carne dele dilacerada, irmãos, mostrando o osso assim pelas costelas. Porque o açoite era isso, era um chicote com lança na ponta, com espinhos de metal, arrancando, escarnando Jesus. Trabalho penoso, como pastor. Mas ele olha para a minha vida e para a sua vida e fala: estou colhendo o fruto do meu penoso trabalho. Você, a sua vida. Olha Jesus explicando porque ele precisou morrer. Em verdade eu vos digo: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus está nos explicando que uma sementinha de trigo, se ela cai na terra e fica na terra rasa, ela não morre, ela não abre duas, não sai de dentro dela uma plantinha. Para a semente morrer, nasce uma planta. Mas se ela for para dentro da terra e a semente morrer, partir em duas e começar a sair dela uma plantinha, ela dá muito fruto. Jesus está falando sobre o seu próprio corpo. Ele falou: meu corpo vai ser semeado na terra. Eu vou colher muitos frutos, o fruto do meu penoso trabalho. A igreja de Deus, a igreja do Senhor, a sua vida e a minha vida. Deus abençoe. Curva a sua cabeça agora. Senhor, nós queremos declarar para o Senhor que nós vamos participar agora da Santa Ceia.
Nesse momento solene, nós participaremos. Vamos participar do teu sangue, do teu corpo. E agora sabendo que o Senhor semeou o teu próprio corpo para que nós pudéssemos ser o fruto deste penoso trabalho. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço de todo o coração pelo que o Senhor fez pela minha vida e pelo que o Senhor fez pela vida de cada um que aqui está. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é santo. Nós somos gratos a Ti. Te agradecemos de todo o coração. Pedimos que o Senhor nos dê força para que nós nos esforcemos para ser parte do Seu reino. Pedimos que o Senhor nos dê graça para que nós venhamos cumprir a Tua lei, a lei da graça, a lei de Cristo. E nós pedimos que o Senhor, Deus de amor, coloque em nosso coração cada dia a presença do Espírito Santo, para que possa fluir amor, possa jorrar amor suficiente, para que nós venhamos a Te amar com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que nós venhamos amar o nosso irmão, assim como a nós mesmos. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco todos os dias, e que nós vivamos a vida que o Senhor tem para nós, o projeto que o Senhor preparou para nós, ser uma bênção nessa terra e nessa geração, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir Jesus.